quando nós outros leemos os salmos, eles são orações. Orações que David e os salmistas realizaram. Quando cantamos este hino, quer dizer, o Salmo 51, David, ele estava vivendo a pior fase de sua vida. Porque como nós outros conhecemos, Davi era um guerreiro. Davi era um homem vitorioso em todas as batalhas. Ele nunca perdeu na batalha contra nenhum inimigo. Ele venceu todos os inimigos que se levantavam, ele vencia. Ele era vitorioso em el campo de batalha. Mas Davi, ele perdeu para o pecado. Ele ganhou inimigos como gigantes, mas ele perdeu para o pecado. O pecado entrou. Davi, como você já conhece a história, ele um dia não foi para a guerra, ele não foi para guerrear contra seus inimigos, e ele preferiu quedar-se no palácio. E ele quedou no palácio, disse a Bíblia que ele estava passeando. Mientras os soldados estavam em guerra, ele estava quê? Passeando, ou seja, as distrações. O cuidado que você tem que ter para não andar passeando por las redes sociais, não andar passeando por la infernet, não é nem internet, é infernet. É você andar passeando, quando você sai de seu trabalho, ao contrário de ir à sua casa, você vai passear, você vai andar para ver as modas e acaba pecando. Não que seja errado passear, não que seja pecado que você tenha momentos de lazer e de descanso, mas o cuidado com as distrações, porque hoje nós outros temos muito entretenimento, muito. Aí um catálogo de entretenimento que podem desviar-lhe. Há películas que não lhe ensinam nada, apenas lhe induzem ao pecado. Películas que mostram sensualidade, que mostram sexo explícito, enfim, que vão corrompendo a persona e vão colocando dentro de ela desejos por coisas que ela sabe que são erradas, mas ela está distraída. Ela está aí vendo a rede social, ela começa a ver uma coisa, vê outra, e daqui a pouco vem uma coisa que a induz ao pecado. Uma pornografia, um desejo ilícito, um prazer. E David, ele quando não foi para a guerra, então ele quedou em seu palácio passeando, e nisso que ele estava aí distraído, ele viu uma mulher desnuda. Ele viu a mulher desnuda banhando-se, e a mulher era linda, bella. Ou seja, é isso, eu estou aí passeando no feed do Facebook, no feed do Instagram, estou aí passeando aí, e daqui a pouco aparece uma mulher, aparece um homem, aparece uma coisa atrativa, e os olhos se fijam naquele. E a pessoa começa a desejar. Deixa-me aclarar, não é pecado que você vê na internet, não estou dizendo isso. O pecado é quando eu deixo que certas coisas corrompam meus princípios de fé. Amém, gente? Há muita coisa boa que você pode aprender aí, pero há mais coisas malas que buenas, ou não é verdade? Então, se Davi, ele viu a mulher desnuda, e a Bíblia disse que ele lá desejou, e como ele era rei, ele mandou trazer a mulher, e ele adulterou com essa mulher, e essa mulher era a esposa de um de seus melhores soldados, de um de aqueles que estavam com ele, sentados à mesa, e ele
deseou a mulher de seu próprio amigo, la posedió, adulterou com ella, a mulher quedou embaraçada. E você sabe, o pecado, ele chama que a outro pecado, porque a pessoa quer tapar o pecado, ela quer encobrir, como Adão e Eva, não? Quando eles pecaram, que foi o que eles fizeram? Eles se esconderam e se cobriram com as honras, ou seja, queriam esconder o pecado, queriam esconder o pecado, mas o pecado não se pode esconder, o pecado tem que ser confessado, para que você seja livre, porque o pecado não é um acto, o pecado é um espírito, que quando eu cometo, esse espírito me vai perseguir, e ele não me deixará em paz, hasta que eu me arrependa, e eu confesse o pecado, e decida deixar o pecado, amém? Me está compreendendo? Então, se Davi, ao contrário de reconhecer, confessar, ele intentou tapar o pecado, ele intentou fazer que o marido da mulher fuera à casa para acostar-se com ella, para que, tendo sexo, naquela época não havia ADN, então se nunca ia saber que o hijo era dele, porque não havia ADN, ou não é verdade? Mas o pecado continuaria escondido, mas o marido não foi, e a situação empeorou, e Davi cometeu outro pecado pior, ele mandou matar a seu melhor soldado, para cobrir o pecado, casar-se com a mulher e evitar o problema. Mas no momento que ele tomou essas decisões, a vida dele se volviu um inferno, porque todo o que você hace em oculto será revelado. Você pode ocultar o pecado de mim, você pode ocultar o pecado de seu padre, de sua madre, você pode ocultar o pecado de sua esposa, de seu marido, mas você não vai ocultar o pecado de Deus, nem tampouco do diabo. E a partir do momento que eu vivo o pecado, estou no pecado, Satanás, ele tem acesso à minha vida. Então, minha vida passa a ser um inferno. Por isso que não há paz mientras eu viva no pecado. E foi o que aconteceu com Davi. Ele não tinha paz. A paz dele desapareceu. Ele digo assim: purifica-me com hisopo e serei límpio. Lava-me e serei mais branco que a neve. Haz-me ouvir gozo e alegria, que se regocijem os huesos que has quebrantado. Sabe por quê? Porque o pecado enferma a pessoa. Não é castigo de Deus, não é castigo. Você vê que uma ocasião foi levado a Jesus um homem paralítico, e quando esse homem foi levado hasta Jesus, Jesus viu a fé de ellos, tanto del homem como de los amigos que lo levaram, e disse que a Bíblia que Jesus, ao ver a fé de ellos, dijo ao paralítico: hijo, tus pecados te são perdonados. Mas por que Jesus não curou o homem de uma vez? Porque Jesus sabia que aquela enfermidade não era física, era espiritual. E Jesus lhe deu ao homem o que ele necessitava, a medicina. E a medicina que ele necessitava não era para os huesos, era para sua alma, porque sua alma era que estava paralisada. E quando a pessoa está no pecado, a vida de ella se paralisa. Se paralisa, todo queda paralisado. A família, a economia, enfim, todo se paralisa. A pessoa se volve um paralítico, ela não anda mais, a vida de ella não anda mais, porque o pecado vai hacerla ser uma rehén do diabo. Então, Davi, ele pediu a Deus
que se regozijem os huesos que has quebrantado. Ou seja, por tanto dolor que ele sentia. E a alma deles tão enferma que chegava a doler os huesos. Esconde tu rosto de mis pecados e borra todas mis iniquidades. Creia em mim, ó Deus. Um quê? Um coração limpo e renueva um espírito recto dentro de mim. Não me eches de tu presença e não quites de mim tu Santo Espírito. Restituye-me. Que? E sostém-me com o Espírito. Você vê que mientras a pessoa está vivendo com o pecado, ela não tem mais gozo. Você já viu essas pessoas amargadas? Já viu? Pessoas amargadas, pessoas enojadas, pessoas trompudas, pessoas mal-humoradas, pessoas que são violentas. Sabe o que é isso? El alma de Édia. El alma está enferma por el pecado. É o pecado que causa isso. Não há gozo. Uma pessoa, quando está perdonada, ela está livre do pecado. O pecado foi lavado, foi perdonado. A pessoa, o primeiro que ela recebe, paz e alegria. Ela tem alegria, porque ela foi perdonada. Ela foi limpiada. O passado de ela, por pior que seja, foi apagado, porque ela se arrepentiu, ela foi livre. Amém, gente? Me está compreendendo, sim ou não? E eu quero orar aqui agora por você que quer isso. O bispo, eu quero ele perdão. Eu quero que Deus tenha misericórdia de mim. Davi cometeu uma atrocidade como esta, mas Deus o perdonou. Claro que ele sofreu as consequências, mas Deus o perdonou. E você de pronto já está sofrendo as consequências e não necessita sofrer mais. Se você se arrepende e você confessa, não a mim, não a nada, você confessa a Deus seu pecado, você é perdonado. Você que de pronto está aqui e você tem muito ódio, o bispo, eu tenho um desejo de vingança por uma pessoa que me hizo muito mal e eu não consigo perdoná-la. E eu tenho um coração, o bispo, lleno de rabia. Se eu ver essa pessoa, as ganas que eu tenho é de matá-la. Se eu la vejo, o bispo, me arde, se me chega a temblar de tanto coragem que eu sinto. Mas isso só está enfermando-lhe a você, não a la outra pessoa. Você tem que perdoná-la. Por mais grave que seja o que é de aliado a hecho, você tem que perdoná-la. É seu dever hacerlo. Deus não la perdonará, é você quem tem que perdonar. E quando você perdona, sua alma é livre do cautivério. Sua alma é livre dessa prisão que se encontra. Amém? Quando você é perdonado por el Senhor Deus, então seu coração ele é renovado, é uma paz. E eu queria orar por você que quer perdão. Você está aqui e você disse, bispo, eu quero perdão, eu quero perdonar também, eu quero ser livre dessa culpa, desse peso, desse passado, dessa carga que eu venho trazendo. Eu quero ser livre hoje. Se você quer, venga aqui delante do altar. Você que quer o perdão, você que busca o perdão, você que ansia por el perdão. Graças a Deus. Mi coração a ti te lo ofrezco. Mi corazón a ti te lo ofrezco. Perdão imploro, mi Senhor e Rei. Perdón imploro, mi Señor y Rey. Haz-me sentir uma vez mais la gracia. Hazme sentir
pedir una vez más la gracia. Misericórdia, assim alcançarei. Misericordia si alcanzaré. Uma vez mais eu sinto meu pecado. Una vez más yo siento mi pecado. Que es contra ti, ó Padre, Padre de amor. Que es contra ti, oh Padre, Padre de amor. Minha alma pide tua alegria. Mi alma pide tu alegría. Renueva em mim tu amor. Renueva en mí tu amor. Ó meu Senhor. Oh mi Señor. Sei que em iniquidade fui formado. Sé que en iniquidad fui formado. E em pecado me concebió mi madre. Y en pecado me concibió mi madre. Pero el Senhor que derrou consumado. Pero el Señor que dejó consumado Me deu la paz, me concedió perdão. me dio la paz, me concedió perdón. Uma vez mais eu sinto mi pecado. Uma vez mais eu siento mi pecado. Que es contra ti, que es contra ti, oh Padre, Padre de amor. Minha alma pide tua alegria. Mi alma pide tu alegría. Renueva em mim tu amor. Renueva en mí tu amor, oh mi Señor. Oh, meu amado Deus, Senhor que és lleno de misericórdia. Eu sei que o Senhor não condena. O Senhor dá a todos a oportunidade de arrepender-se e ser salvos. Mira para essa pessoa que está aqui ante tu altar, para aquelas que estão agora em uma prisão, arrependidas de lo que hicieron, aquelas que estão hospitalizadas, ó Deus, e talvez a ella não lhe queda muito tempo, mas ella quer, Jesus, o perdão. Talvez ella não salga dessa cama que está postrada, mas ella quer entrar em tu reino, Jesus, como aquele pecador, aquele homem que estava na cruz, aquele ladrão, que no último instante ele disse: Senhor, acuérdate de mim quando entres em tu reino. E tu, Jesus, dijiste: hoje mesmo tu estarás comigo en el paraíso. Senhor, quizás hoje seja o último dia dessa pessoa que está acompanhando essa transmissão, mas hoje mesmo ela vai estar no paraíso, aleluia. E essa pessoa, Jesus, que tanto deseja o perdão. Há coisas que ela guarda em seu coração de há muitos anos, coisas que ela nunca teve o valor de falar com nadie, porque lhe causa tanta vergonha, tanto pesar, que ella, Jesus, se ha consumido, e como digo Davi, hasta os huesos de ella se han envelhecido de tanto dolor. Oh, meu Senhor, tu levantaste aquele paralítico, porque tu viste em nele arrependimento. Mira para essa pessoa, Jesus, que está aqui, levanta-la também hoje. Essa vida que está paralisada, essa pessoa que está com todo paralisado, ela não tem mais forças para nada, Jesus. As forças de ella se han mermado dia tras dia,
não és por la edad, és por el pecado. E ella quiere hoy, Jesús, que tu vengas sanar el alma de ella, todo el ser de ella. Entonces, escúchala en este momento, mi Señor, en el nombre de Jesús. Hable con ele aí agora, meu amigo, minha amiga. Rasga sua alma, rasga seu coração e confiesse-lhe a ele todos os seus pecados. Não tenha pena de decírselo. Ele sabe, ele conhece sua vida. Então, hable com ele aí agora. Pida-lhe a ele que remueva de usted todo pecado, todas as ideias erradas. Pida-lhe a ele que lhe quite os malos olhos. Talvez você se está inclinando, você todavia não ha caído no pecado, mas há uma inclinação, você está desejando algo que você sabe que está mal. Então se pida-lhe a ele: Senhor, perdona-me aqui agora, meu Senhor, lava-me aqui agora, lava-me. Davi digo: lava-me com hisopo e serei limpo. E nós outros não, lava-nos com a sangue de Jesus e seremos límpios. Lava-nos, Jesus, lava completamente a vida desta pessoa, lava sua alma, lava, Jesus, lava esse coração, lava, remueva todo esse ódio, todo esse ressentimento, todo esse rancor, remueva, Jesus, todo esse coraje que ela siente, remueva, Jesus, remueva todos estes malos desejos, remueva todo, Jesus, lava, purifica-la, Senhor, para que ela receba um coração novo, um coração limpo, um coração que já não tenha mais culpas, um coração que já não cargue mais com o peso do pecado, o peso do passado. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, realiza neste momento uma limpeza, meu Padre, aleluia. Isso, derrama seu coração, rasga-lo para Deus e saca todo, confiesa todo, remueva todo de seu coração agora, porque o Senhor Jesus, Ele vê isso, Ele vê a sinceridade, aleluia. Isso, hable com Ele, hable com Ele, e seja limpo neste momento, seja purificado neste momento, porque Jesus lhe lava, meu Senhor Jesus, meu Padre, lava conforme a tua infinita graça. Padre, perdona todas as transgressões, aleluia. Isso, ore, hable com Ele, e Ele lhe limpe a hora. Conforme a tu infinita gracia, Padre, perdona mi transgresión. Hazme sentir uma vez mais a graça. Hazme sentir una vez más la gracia. Misericórdia, assim alcançarei. Misericordia, si alcanzaré. Diga-lhe: una vez más yo siento mi pecado. Diga-lhe: es contra ti, ó Padre. Es contra ti, oh Padre, Padre de amor. Padre de amor. Minha alma pide tua alegria. Mi alma pide tu alegría. Renueva em mim tu amor. Renueva en mí tu amor, oh mi Señor. Receba agora o perdão. E junto ao perdão, Jesus lhe dá paz. Aleluia. Você é perdonado, meu amigo. Sim, creia. Jesus lhe perdonou. Você está livre de seu passado, de suas culpas.
Sea livre agora, completamente. Completamente. Se seu corpo estava enfermo também fisicamente, receba a cura aí agora. Ele cura seus ossos, Ele cura seu estômago, Ele cura sua alma, dessa tristeza, dessa depressão. Seja curado aí. Se você tinha um câncer, você é curado desse câncer agora. Esse câncer é curado, e neste momento, no nome de Jesus, seja curado desse câncer, seja livre desse tumor, seja livre desta llaga, seja livre desta leucemia, seja livre. Jesus lhe lava a hora de todo. Você está livre, seja livre. Aleluia, aleluia. Agradeça-lhe a Ele, porque Ele lhe perdonou, Ele lhe lavou. Pode dar-lhe graças, pode dar-lhe graças a Ele, porque Ele lhe perdonou, Ele borrou seus pecados, e Ele sana seu corpo e sana sua alma. Aleluia, 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 aleluia. Una vez más yo siento mi pecado, que es contra ti, oh Padre, Padre de amor. minha alma pide tua alegria. Mi alma pide tu alegría. Dile a Ele: renueva em mim Renueva en mí tu amor, tu amor, oh mi Señor. renueva em mim tu amor, oh mi Señor. Graças a Deus. Graças a Deus. Regressem em paz para seus lugares. Uma vez mais. Una vez más yo siento mi pecado, que es contra ti. Podem sentar-se. Oh Padre, Foi colocar um testemunho. Apague. Padre de amor. Minha alma pide tua alegria. Mi alma pide tu alegría. Renueva em mim tu amor. Renueva en mí tu amor, oh mi Señor. Eu vou mostrar-lhes agora um testemunho de um obispo. Esse senhor, ele foi obispo de uma igreja evangélica, mas um dia lhe caiu o vento, porque ele predicava uma coisa, mas ele vivia outra. E ele teve que ser muito sincero para poder cambiar como ele cambiou. E eu queria que você viera a história dele, e eu pediria hasta que os obreiros também tomassem, ver aí se encontram algum lugar para ustedes, que ustedes também se sentassem, porque ustedes têm que ver esse testemunho. Todo mundo tem que ver esse testemunho, porque revelam na realidade de muitas pessoas que estão dentro de todas as igrejas, incluso dentro da Igreja Universal. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que escutam a palavra, que obedecem hasta os rituais da igreja, mas pessoas que não entraram no reino de Deus, estão dentro da instituição Igreja Universal, pertence à instituição, não? Igreja Universal, do reino de Deus, mas não estão dentro do reino de Deus. A pessoa pode estar dentro da instituição igreja há 10 anos, há 5 anos, há 20 anos, há 30 anos. Já pode ser obreiro, pode ser membro, pode ser pastor, pode ser hasta o bispo da instituição. Mas se ela não está dentro do reino de Deus, ela vai a continuar infeliz, mesmo haciendo as coisas que hace, mesmo a estar recebendo bendições, mas ela vai continuar sendo infeliz. Então, eu quero que você, por favor, coloque toda a sua atenção nesse testemunho, inclusive os teres auxiliares também, por favor. Busque um lugar aí, tomem assento, se há lugar para os teres, tomem assento por aí.
me entende? Porque todo mundo tem que sentar e prestar atenção na história deste Senhor. Amém? Por favor, pode colocar. Fui obispo en una de las mayores denominaciones evangélicas del país, responsable de 40 iglesias. Tenía éxito ministerial, pero era miserable espiritualmente. Cuando tenía 35 años, eso fue en 1996, terminé contrayendo una deuda muy grande. Incluso nosotros entramos en concordato y, por causa de eso, una tía me habló de una denominación evangélica y cuando llegué a esa denominación con aquella deuda de 20 millones de pesos, en concordato, al escuchar la palabra, comencé a ponerla en práctica. Yo obedecí y el problema se resolvió. Y entonces fui involucrándome más. Recuerdo que la pastora de la iglesia, casada con el pastor de esa iglesia a la que yo asistía, le pidió a su chofer que me recogiera y me llevara a la reunión. Y entonces, al final de la reunión, ella llamó a las personas que querían ser bautizadas con el Espíritu Santo y yo pasé al frente. Y entonces recibí una oración con imposición de manos y ahí me caí. Caí al suelo y eso ahí lo llamaban caer en el Espíritu. Y caí acostado en el suelo, empecé a orar en lenguas. Y tuve una sensación agradable, casi como una levitación, una sensación así. Entonces dije, fui bautizado con el Espíritu Santo. Empecé a ser reconocido en la institución y continué mi camino. Y me fui involucrando cada vez más, porque tenía sed de la palabra. Entonces fui creciendo y luego fui diácono, después de diácono fui presbítero y como presbítero asumí una iglesia, pero aún así seguía siendo empresario porque en esa denominación era posible que la persona fuera pastor o obispo y empresario también. Y asumí una iglesia y después fui consagrado obispo. Pasé a ser responsable de más iglesias hasta que llegué a ser el obispo de mayor rango, donde terminé asumiendo una de las zonas más grandes del país. Mira, realmente lo que vi aquí hoy es algo que solo puede venir del Señor mismo. Es algo que está en el corazón del Señor, porque lo que está en el corazón del Señor es que las vidas sean salvadas. Y vimos una salvación así, hermosa, impresionante, tantas vidas entregándose, llorando ante el Señor. Después, entendiendo la necesidad de que yo no podía ser un obispo soltero, yo me enamoré, me comprometí y me casé en 10 meses. No verifiqué nada, no quise saber cuál era su fe, ni siquiera conocí a la familia. Realmente fue algo así, solo para resolver la situación, y en la luna de miel ya tuvimos problemas. En la luna de miel ya fue verdaderamente un infierno. Volví de la luna de miel queriendo anular el matrimonio, pero el líder de la denominación dijo que yo tendría que aguantar, que no debía hacer eso, que tenía que soportar, que debía continuar. Yo ya era obispo y ella terminó convirtiéndose también en pastora. Entonces, tanto ella como yo, en realidad, manteníamos ese matrimonio por causa de la posición, porque en los últimos 7 años vivíamos en habitaciones separadas. No teníamos relación de marido y mujer. Aunque yo tuviera prosperidad, aunque estuviera casado, aunque viviera en una casa de 700 metros de terreno, 320 metros de área construida, pero todo era apariencia, y yo tenía una inquietud muy grande dentro de mí que no lograba entender qué era, porque si yo tenía el Espíritu Santo y tenía eso, ¿por qué tenía esa inquietud? Y yo tenía una búsqueda dentro de mí muy grande y no sabía cómo resolverlo y muchas veces iba a predicar y me quedaba pensando así, pero ¿qué le voy a decir a esta gente? Aunque yo los amara, yo quería que esa gente viera lo mejor. Siempre fui sincero delante de Dios, pero ¿qué? Me quedaba pensando, ¿qué voy a darles? Porque ya están salvos. Porque en la denominación entendí que, salvo una vez, salvo para siempre. Entonces, si la mayoría allí ya era salva, ¿entonces qué iba a predicar? Dije, entonces voy a predicar prosperidad. Así que predicaba prosperidad, que era algo que yo vivía. Entonces yo predicaba eso, pero muchas veces pensaba, ¿qué estoy haciendo aquí?
Hasta el momento en que ganamos una licitación para suministrar uniformes para la EBI de la Iglesia Universal. Y por causa de ese contrato tuvimos que conocer la iglesia. Entonces yo era obispo allí en la zona, dentro del país. Eso fue en el 2010. Así que empecé después de que ganamos el contrato, fui a la EBI a conocer. Y cuando vi todo aquello, la forma en que cuidaban a los niños y todo ese esmero, ese cuidado, eso me impactó mucho, ¿sabes? Yo digo que fui evangelizado por la EBI. Y entonces a partir de ahí empecé a sentir curiosidad. Dije, creo que voy a asistir a una reunión aquí. Y entonces empecé a asistir. Dije, me puse una excusa a mí mismo, ¿sabes? Porque yo era obispo, tenía varias responsabilidades. En realidad, solo me puse una excusa a mí mismo. Dije, voy a ir porque necesito conocer más sobre la Universal para poder crear productos, pero yo sabía que no era por eso. Algo me decía que allí iba a encontrar la solución al problema de mi búsqueda, que tampoco sabía exactamente qué era. La palabra empezó a entrar en conflicto con lo que yo predicaba. Y fui a hablar con el obispo de la Universal y él me dijo lo siguiente. Mira, hay tan poca gente que predica el evangelio. Sigue allí, sigue predicando. Sigue predicando, lleva las cosas que estás aprendiendo aquí, llévalas allá, pero sigue predicando. Y eso fue lo que hice durante 1 año y medio. Incluso llevé cosas de la Iglesia Universal para allá. El altar y otras cosas y otros entendimientos, y empezaron a ocurrir milagros sobrenaturales. Pero lo que realmente me llevó a tomar la decisión en noviembre de 2011 de dejar la denominación e irme a la Universal fue que entendí que, salvo una vez, salvo para siempre, no está de acuerdo con la palabra. Lo que yo necesitaba, que era lo que escuchaba en la Universal, que yo necesitaba cuidar de mi salvación todos los días, que estoy salvo hoy y seguiré salvo si continúo obedeciendo la palabra de Dios. Y entonces cuando entendí eso dije, no puedo seguir predicando en contra de la doctrina de la denominación. Fue en ese momento que tomé la decisión y me fui. Y fue en noviembre de 2011 y pasé a ser miembro de la Iglesia Universal. Y me di cuenta de que la palabra estaba mejorando mi carácter, porque una palabra que me llamó mucho la atención fue la palabra justicia, porque yo no predicaba la justicia. Justicia fue quizás la palabra que más me despertó para venir a la Iglesia Universal. Me cayó el 20 cuando recibí una palabra. Escuché una palabra que decía, existe el espíritu del engaño que hace que la persona ore en lenguas. Y entonces empecé a reflexionar, porque yo sabía que esa pastora que había orado por mí, ella tenía depresión. Y entonces dije, vaya, entonces yo no tengo el Espíritu Santo. Y yo no tenía frutos, porque si me presionaban, salía la mentirita. Entendí que durante esos 20 años yo no tenía a Dios en primer lugar. Tenía mi posición en primer lugar. Tenía al líder de la denominación en primer lugar, la denominación en primer lugar. ¿Y mi vida cómo iba a salir adelante de esa manera? ¿Cómo iba a casarme correctamente con la persona que Dios tenía para mí si yo no lo tenía a Él en primer lugar? Entonces empecé a entender que el proyecto de Dios es el Espíritu Santo, luego el matrimonio, después la vida profesional, y así es como se levanta el edificio. Soy ingeniero civil y sé que no se puede construir el techo antes de la cimentación. Y la cimentación es el Espíritu Santo. El día 16 de julio de 2017 fui bautizado con el Espíritu Santo. Entonces tuve la certeza porque comparé el bautismo que yo pensaba que había tenido con aquello, esa experiencia real con Dios, donde cuando fui bautizado, cuando estábamos allí en la búsqueda, fui bautizado, entonces vino esa certeza, vino esa alegría, vino esa paz gloriosa, una paz que yo no tenía, esa inquietud, esa ansiedad, ese vacío, esa cosa que me, ¿sabes? Que dentro de mí me hacía, ¿sabes? Es como si estuviera sentado en un hormiguero. Ahora tengo tranquilidad, tengo paz, tenemos luchas, pero las luchas son para victorias.
Y el matrimonio de 16 años terminó deshaciéndose, porque ella prefirió quedarse con los bienes materiales en vez de luchar conmigo por la restauración, porque esa fue mi propuesta después de que recibí el Espíritu Santo. ¿Y entonces qué pasó después de eso? Me di cuenta, entendí que necesitaba una esposa, pero no una esposa como la que tuve la vez anterior. Yo necesitaba una mujer de Dios, necesitaba alcanzar el favor de Dios. Entonces empecé en la terapia del amor y conocí a Luciana y nos casamos en la presencia de nuestro Dios, totalmente diferente, pero así es mejor de lo que tuve en toda mi vida. Y haciendo una comparación hoy que recibí el Espíritu Santo con aquello que, entre comillas, había recibido allá en el pasado, en el 97, el Espíritu Santo en aquella época, para mí, ¿qué era? Era una emoción, porque en esa denominación se valoraba mucho la emoción, el sentimiento, la alabanza. Entonces todo eso hacía que tuviéramos un sentimiento, una emoción, pero la vida no cambiaba. Y si la persona no recibe el Espíritu Santo, no hay manera, porque incluso está escrito que la letra mata, ¿no? Entonces, yo conocía profundamente la palabra, pero no tenía vida. Así que esa palabra maravillosa me mataba. ¿Por qué? Porque yo no tenía el Espíritu Santo. Hoy leo la Biblia. A veces parece que las letras hasta saltan, porque uno ve, yo leo, yo razono, yo entiendo, soy corregido, soy reprendido, soy instruido en justicia. Entonces, la Escritura me habla, la palabra de Dios me habla, y por eso tengo que transmitirla a las personas, porque antes, ¿qué iba a transmitir? Solo podía transmitir la letra muerta, porque era lo que tenía. Pero ahora no, ahora tengo vida que pasar. Cuando yo era obispo, estaba en el altar, pero el Espíritu Santo no estaba en mí. El altar no estaba en mí, pero hoy yo soy el altar. Hoy el Espíritu Santo está dentro de mí. Así que tengo mucho más, tengo vida para dar. Lo que antes no tenía, hoy lo tengo, porque ríos de agua viva fluyen de mi interior. Y hoy mi vida está completa y completa gracias al Espíritu Santo. Porque hoy soy un hombre de carácter, dentro de mí tengo paz. Y tal vez tú que me estás escuchando, tal vez seas un obispo, tal vez seas un pastor, ¿verdad? De una denominación y estás perdido, no pongas tu posición, tu denominación, tu líder en primer lugar, no. Entrégate a Jesús, que Él va a cambiar tu vida, como cambió la mía. Amém? Você vê, assim como a vida de ele está a vida de milhares de pessoas. Que essa é a causa de tantos problemas que há dentro das igrejas, em todas as igrejas, inclusive dentro da Igreja Universal. Pessoas que às vezes estão há anos dentro da igreja, mas são mau caráter, têm mala conduta, têm um mau comportamento. Pessoas que estão dentro da igreja vivendo uma vida errada. Mas por quê? Porque essas pessoas, elas estão dentro da instituição, Igreja Universal. Você sabe que Igreja Universal é uma instituição, amém? Que está registrada na governação, está aí, Igreja Universal do Reino de Deus, é a instituição. E as pessoas, elas se congregam dentro dessa instituição. Mas, infelizmente, muitas destas pessoas, elas não estão dentro do reino de Deus. Elas não entraram no reino de Deus. Elas não são parte do reino de Deus. E era o que já acontecia na igreja primitiva. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar problemas que o apóstolo Pablo enfrentava naquele entonces. Por exemplo, quando você lê o livro de Coríntios, você vai encontrar aí que havia o caso de um homem que ele estava tendo sexo com a madrastra. Um nigo com a madre.
E naquela época havia já essa classe de problemas. Naquela época. Mas por quê? Eram pessoas que pertenciam a lá quê? Instituição, mas não a quê? Ao reino de Deus. Porque mientras a persona, ela não está no reino de Deus, ela não cambia. Não cambia. A conduta dela não vai cambiar, o caráter dela não vai cambiar. Ela pode hasta se ajustar às costumbres da igreja, mas por dentro ela continua igual. Como ele dijo, que ele era o bispo, ele conhecia a palavra, mas ele digo, se me apretaram, o que salia? La mentira, la mentirita. E você vê que há muita gente em las igrejas que são mentirosas. Mentirosas, mas elas são assim. Hablam a mentira como se fossem verdade. Assim, descaradamente. Mas por que a pessoa é assim? Porque ela não pertence ao reino de Deus. Que o reino de Deus é um reino de verdade. É um reino de justiça. Ou seja, o reino de Deus é um reino de verdade, de justiça. Que nós aprendemos a ser o correto. Mesmo que salgamos perdendo, não importa. Mas eu vou a ser sempre o correto. Me estão compreendendo, sim ou não? Porque o reino de Deus exige isso de nós. Para entrar no reino de Deus, eu tenho que estar disposto a renunciar, a sacrificar-me. Não é fácil, não é apenas eu entrei por essa porta, não, eu tenho que entrar por outra porta, a porta do reino, e Jesus é a porta, amém, gente? Ele é a porta, e ele vino a trazer um reino, onde há um rei, quem é o rei? É Deus, o Senhor nosso Deus é o rei desse reino. E uma vez que eu quero entrar a esse reino, então eu me tenho que someter a las regras do rei desse reino. Amém, gente? Eu me tenho que sujeitar a essas leis. Por exemplo, você vê que as pessoas, para procurar ou para encontrar uma suposta vida melhor, elas estão dispostas a renunciar, a sacrificar o que fuere para ir aos Estados Unidos. Você sabe disso? Quantos paisanos nossos estão allá? E se enlouqueceiam, intentam uma visa, se lhe negam a visa, ele é capaz de vender o que já tem aqui em México para poder contratar um coyote para cruzar, ou não é verdade? Ela vai cruzar, seja por el deserto, seja por las montanhas, seja por el Rio Bravo, seja metido dentro de um carro aí, de um caminhão, de um trailer, aí sem aire, ela vai ser o que seja. Todo por quê? Porque ela crê que chegando allá, os billetes vão brotar, ou não é verdade? É o sonho americano que as pessoas levam. Só que quando elas entram allá, elas estarão ilegales. E como são ilegales, elas não terão nem direitos, nem privilégios. Mas a pessoa sabe disso, mas ela se somete porque ela quer entrar no reino americano. Porque ela crê que esse reino americano lhe vai dar a ela uma melhor qualidade de vida para que ela possa dar a sua família. Ou não é assim? A pessoa é capaz de sacrificar todo. É capaz de renunciar sua família. Muitos homens se foram e deixaram suas mulheres com seus filhos aqui para buscar supostamente uma vida melhor e já estão com outra família e abandonaram a esposa e os filhos aqui. Ou não é assim? É verdade ou não é verdade? Ou seja, tudo por um sonho, querendo um reino, só que elas serão ilegais. Elas não terão absolutamente nada. Nada.
Mas Jesus, Ele nos vino a oferecer um reino onde todos podem entrar. Todos os que desejam, todos os que querem essa nova vida, o reino de Deus pode oferecer. Mas para isso, eu tendré que sacrificar. Eu tendré que negar, renunciar. Como dijimos anteriormente, perdonar. Mas uma vez que eu estou dentro do reino de Deus, então se eu passo a gozar de todo o que pertence a esse reino. Muitos estão dentro da igreja, como esses turistas que vão, por exemplo, aos Estados Unidos, e ela pode, já nos Estados Unidos, comer a comida já, ela pode comprar uma roupa já, é turista. Mas ela nunca poderá viver, trabalhar e desfrutar, porque ele é turista. Então, se muita gente se acha um turista do reino de Deus, ela entra, aí ela vem e usa a fé. Usa a fé, aí ela conquista uma bendição e você vai. Só que a bendição se acaba. A bendição acaba. E ela vai a continuar infeliz. Ela vai a continuar vazia. Al igual que esse homem. Al igual que ele. Ele predicava, ele falava, mas ele era vazio. Você sabe, casado e dormir em camas separadas, ele com a mulher. Imagine-se. Mas assim vivem as pessoas. Por elas estarem fora do reino de Deus. Por elas não ser parte desse reino. Jesus, em uma ocasião, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, Lucas 16, Jesus digo assim, ó, ele digo assim, la lei, 16, ele digo assim, la lei e los profetas se proclamaram hasta Juan el Bautista. Desde entonces se anuncia las buenas nuevas de quê? E todos quê? Se esforçam por entrarem nele. Ou seja, para que eu entre ao reino de Deus, eu tendrei que esforçar-me. Ou seja, esse esforço é essa decisão de eu vou obedecer as leis do rei desse reino. Eu me vou a someter a isso. Eu vou a ser o que ele disse. Já não mais minhas ideias, já não mais o que eu penso, mas o que está escrito. Eu me vou esforçar. Eu estava meditando hoje por da manhã, no Evangelho de São Mateus, quando Jesus digo assim, entrad por la puerta estrecha, porque estrecho é o caminho, angosto, que nos leva à la vida, mas espacioso e ancho é o caminho que leva à la perdição. É espacioso. E todos querem entrar por isso que vão. Como ele digo, a igreja que ele estava era uma igreja que primava a emoção, a adoração, os cânticos, aleluia, essa coisa. Mas ele estava perdido. Se o bispo da igreja estava perdido, imagine a gente. Imagine o povo. Mas por que porta ancha? Imagine-se, uma vez salvo, salvo para sempre. Era a doutrina que eles creiam. Ou seja, mira que maravilha. Fui salvo, estou salvo para sempre. Ou seja, pode pecar, pode fazer o que eu quero, não importa. Estou salvo. Que maravilha. Fácil ou não? Eu posso fazer o que eu quero. E vou entrar no reino de Deus tocando flauta. Mas essa doutrina não é a doutrina bíblica. Porque a doutrina bíblica é que eu tenho que negar-me
a mim mesmo todos os dias. Fui salvo o dia que me entreguei a Jesus. Estou salvo hoje, porque eu me mantenho obedecendo a Jesus. E serei salvo amanhã, se continuo obedecendo, se continuo sacrificando. Então, para entrar no reino de Deus, tem que haver esforço de minha parte. Tem que haver esforço. Tem que haver essa decisão, como ele tomou a decisão. Porque imagine-se, ele era o bispo há 20 anos da igreja dele, e ele vindo para cá, não para ser o bispo da igreja universal, não, nem obreiro, nem nada, ele foi ser membro, ele é membro da igreja, ele renunciou todo, ou seja, ele se esforçou. Mas há pessoas que não querem deixar suas crenças, suas tradições, elas querem entrar no reino de Deus, mas elas querem continuar com sua idolatria, elas querem continuar com seus pecaditos, elas querem continuar com suas mentiritas, mas era mentirita piadosa, e não vai entrar, porque a porta quê? É estreita, e o caminho é angosto, é apertado, não dá para passar com o pecado, não dá para passar com o santo, não dá para passar com a idolatria, não dá. Eu tenho que sacrificar todo, eu tenho que deixar atrás minhas crenças, minhas ideologias, minhas filosofias, minhas costumes, eu tenho que vaciar-me de mim mesmo, eu tenho que vaciar-me. Há pessoas que elas vieram de outras igrejas para a Igreja Universal, mas elas continuam levando suas ideologias, porque elas não querem renunciar a essas ideologias, e elas nunca vão a ser transformadas, nunca vão a receber o Espírito Santo, nunca. Por quê? Porque ela está presa ao passado de Édia, ela está presa a essas ideologias, a essas crenças, a essas tradições, e nunca vão receber o Espírito Santo, porque, como ele digo, ele priorizava a igreja, ele priorizava a religião dele, ele priorizava o cargo, ele priorizava ao líder dele, mas Deus não era primeiro. Então, para que eu entre no reino de Deus, Deus tem que ser primeiro, e quando Ele é primeiro, então todo o demais queda atrás. Amém, gente? Todo o demais, Ele é primeiro e único, primeiro e único, não há outro Deus, não há outro Senhor, Ele é único. Então, quando eu me esforço por isso, e eu sou sincero, porque de pronto te diz, seu bispo, qual é a clave para que eu entre no reino de Deus? Qual é a chave para que eu entre no reino de Deus? Sinceridade. Sinceridade. Só isso. Quando a pessoa é sincera, como ele foi sincero, eu não posso continuar falando uma coisa que eu sei que não é verdade. Então, eu renuncio e vim a ser membro da Igreja Universal. Mas hoje salvo, melhor um membro salvo que um obispo no inferno. Sinceridade. Se você também sente essa inquietude, você se sente assim como sentado em um formigueiro, você não falta algo, você se dá conta, eu não sou pleno, eu não sou lleno, eu até digo que tenho o Espírito Santo, pero eu sou vazio, eu sou deprimido, eu sou uma pessoa que tenho câmbios de humor, câmbios de personalidade, eu sou uma pessoa que não consigo controlar-me, eu sou uma pessoa que tenho uma conduta errada. Ou seja, não pode ser o Espírito Santo, não há como. O fundamento do reino de Deus é o Espírito Santo. Quem entra no reino de Deus é sediado com o Espírito Santo. Amém, gente? Como lhes ensinei na semana passada, tem visa. Tem visa. Há um sedio, há uma marca que garantiza, eu sou cidadão do reino de Deus. Amém, gente? Esse passaporte
És ele Espírito Santo. Amém? Está aqui, ó. És el acta de nascimento aqui, ó. Está aqui. Padre, Deus. Padre, és Deus. Está aqui minha acta de nascimento. Ele és meu Padre. Pode sacar minha ADN. Vá sair el ADN de mi Padre. Amém? Me está compreendendo, sim ou não? Porque eu pertenço a esse reino. Mas só pertenço porque eu me esforcei para entrar nele. Eu me esforcei. Eu não entrei aí adorando, alabando. Não, eu entrei renunciando, sacrificando, negando-me, deixando atrás todas as minhas crenças, minhas tradições, minhas ideologias, todo aquilo que eu traía dentro de mim, que é contra a palavra de Deus. Eu tive que deixar todo atrás. Sinceridade. E eu me entreguei. Aí o Espírito Santo vem. Amém, gente? E eu vou orar para os que querem entrar, para os que querem ser parte desse reino. Você quer ser parte. Você não quer ser parte apenas da instituição Igreja Universal. Não, você quer ser parte do reino. Eu quero estar dentro desse reino. Eu quero viver dentro desse reino. Quantos querem isso? Ponga-se de pé em seu lugar. Ponga-se de pé em seu lugar. Qual é a chave para entrar? Qual é a chave? Habla fuerte. Sinceridade. Então, agora, você vai orar, mas ora com sinceridade. E diga-lhe a Deus: Senhor, eu quero deixar atrás tudo. Eu quero realmente começar de novo. E talvez você é obreira da igreja, és obreiro da igreja, você é um oficial. Você que me está vendo agora, de pronto, és um pastor, és um obispo de outra igreja. E você é uma pessoa sincera. Então, ore aí e diga: Senhor, eu quero entrar. Eu quero entrar. Eu quero ser transformado. Eu quero realmente ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo não tira nada ao piso. Imagine-se, ele diz que recebeu o Espírito Santo quando a pastora colocou a mão dele, ele caiu no piso. E ele sentiu algo agradável. Mas a pastora era depressiva. Imagine-se. Imagine-se. Pobre. Édia de pronto também sincera, mas não percebe que é impossível alguém ter o Espírito Santo e ser depressivo. A pessoa ter o Espírito Santo e ser insegura, ter o Espírito Santo e não dormir nas noites porque escute vozes, vê sombras. A pessoa ter o Espírito Santo e pegar-lhe a mulher, agredir ao marido, agredir a los hijos. Você como a pessoa, ela tem o Espírito Santo, mas ela mente, ela é mentirosa. É óbvio que não tem o Espírito Santo. E por isso que a pessoa tem que ser sincera. Porque quando ela é sincera, aí sim, ela disse: ó Deus, realmente eu me enganei todo esse tempo. Eu pude haver hablado em línguas, como ele disse. Eu falei em línguas, mas era um espírito de engano. Satanás era um ángel de luz. Por lo tanto, ele sabe falar em outras línguas. E a pessoa de pronto falou em outras línguas, e ela pensa: fui sediada com o Espírito Santo. Pero quando ela mira, não há fruto. Não há fruto do Espírito, ela foi enganada. Pero se Édia for sincera, e ela reconhece: ó Deus, eu fui enganado. Porque não é possível que eu tenha o Espírito Santo e eu seja essa pessoa. Eu tenho essa... Não, eu não quero ser mais assim. Aí Deus vai dar o Espírito Santo de verdade. E que é o que você vai sentir? Nada. Quando o Espírito Santo entra, ele dá à pessoa uma coisa: certeza. Amém, gente? Ai, o bispo, é que eu senti assim que se me eriçou a pele. O Espírito Santo não vai eriçar a tua pele, não. O Espírito Santo lhe vai dar certeza, convicção, paz,
paz aqui dentro, uma paz. Pode estar cadiendo o mundo, mas a pessoa está em paz, porque ela já sabe, Deus é comigo. Ele está em mim, Ele está dentro de mim. É isso que acontece. Amém, gente? Compreenderam, sim ou não? Coloque então a mão em seu coração. Cierra os olhos e ore cantando esse hino. Ore cantando e cante orando. Senhor, há tempo que intento cambiar. Señor, hace tiempo que intento cambiar E de mi passado me quero livrar. y de mi pasado me quiero librar De todos os errores que já cometi. de todos los errores que ya cometí. Eu sei. Yo sé, La verdade, eu não mereço tu perdão. la verdad, yo no merezco tu perdón, Mas sei que consideras minha intenção. mas sé que consideras mi intención, E que foi por dolor que eu cheguei aqui. y que fue por dolor que yo llegué aquí. Eu quero ser Yo quiero ser lo que o Senhor quer que seja. lo que el Señor quiere que sea. Estar donde o Senhor deseja. Estar donde el Señor desea. E que tu vontade prevaleça em mim. Y que tu voluntad prevalezca en mí. Eu quero ver Yo quiero ver tu bendição completa em minha vida. tu bendición completa en mi vida. Yo sé que no existe otra salida. Me entrego como sacrifício. Me entrego como sacrificio en tu altar. Eu quero ser. Eu quero ser lo que o Senhor quer que seja. lo que el Señor quiere que sea. Estar donde o Senhor deseja. Estar donde el Señor desea. E que tu vontade prevaleça em mim. E que tu vontade prevaleça em mim. Eu quero ver, diga-lhe. Yo quiero ver Tu bendição completa em minha vida. Tu bendição completa. en mi vida. Eu sei que não existe outra salida. Yo sé que no existe otra salida. Me entrego como sacrifício. Me entrego como sacrificio en tu altar. Cambia mi ser. Cambia mi ser. Oh, meu amado Senhor, Senhor desse reino glorioso. Eu sei que tu, Jesus, has venido justamente para permitir que todos pudessem entrar em tu reino. Já não era o reino de Israel, mas era o reino de Deus, aqui nesse mundo, aunque vivamos em um reino humano, mas não pertencemos a esse reino, somos do reino de Deus, e por isso nos sometemos e nos sujetamos a las regras, a las leyes de tu reino. E eu sei, Jesus, que o Senhor quer que essa pessoa que está aqui hoje entre, porque eu sei que o dia que ella entre, nunca mais ella querrá sair, porque tu reino és um reino de paz, és um reino de justiça,
É um reino onde nadie é discriminado por color, por raça, por nacionalidade, por idade, por educação, por nada. Todos os que entram nesse reino têm direitos. Aleluia. Oh, meu Senhor. E eu sei que a única coisa que tu buscas é isso, sinceridade. Que a pessoa realmente entenda, ela se autoevalue, autoexamine, e ela pueda ver em que reino ela está. Em el reino deste mundo ou em el reino de Deus. Senhor, essa pessoa que hoje decide entrar em tu reino, ela está disposta a todo, Jesus. Ela de pronto para obter coisas materiais, ela já isso muitos esforços, muitos sacrifícios, muitas renúncias. Mas agora, ela não quer um reino material, ela quer um reino celestial. Jesus, escute a oração dessa pessoa. Essa pessoa que nesta manhã também lhe caiu o 20, ela pôde entender e ela quer entrar em tu reino, Jesus. Então, escute-la neste momento, em nome de Jesus. Hable com Deus agora, meu amigo, minha amiga. Agora, hable com Ele. Isso, hable com Ele agora. E diga-lhe a Ele: Jesus, eu quero entrar em tu reino. Eu quero ser parte de Ele. Eu decido hoje deixar atrás meu passado, deixar atrás minhas ideologias, minhas filosofias, minhas crenças equivocadas, meus costumes equivocados. Eu quero hoje entrar, Jesus. Eu quero entrar em tu reino. Aleluia. Hable com Ele agora, meu amigo, minha amiga. Hable com Ele e rinda-se a Ele, entregue-se a Ele de todo o seu coração. Isso, hable com Ele. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Padre, eu lhe pido, Padre, que tu mires para essa pessoa sincera, essa pessoa que quando mira para a sua vida, ela se dá conta: eu não pertenço a esse reino, porque ela está, ó Deus, vazia, ela está inquieta, ela está, ó Deus, com esse hormigueio dentro de ela. Ela sente essa falta algo não está encarrando, e ela quer hoje, Jesus, ela quer hoje cambiar, ela quer hoje, Jesus, ser transformada. Ela quer não mais a vontade de ela quer tu vontade, como tu, Jesus, nos ensinaste em la oração: venga a nós outros tu reino e hágase tu vontade, aqui em la tierra como es hecha en el cielo. Então hoje ella entende que esse é tu reino. Tu reino é onde reina tu vontade, tu querer. E queremos, ó Deus, someter-nos a tus desejos, a tus vontades. Espírito Santo, neste momento, essa pessoa se rinde a ti, ela se entrega a ti, Jesus. E neste momento, ela decide, ó Deus, deixar a lado seus planos, seus sonhos, seus propósitos, e agora ela quer tus sonhos, ela quer tus propósitos, ela quer, Jesus, tu vontade em ela. Então, Espírito Santo, venha aqui agora, vem, Espírito Santo, e planta dentro dessa pessoa tu reino, planta dentro de ela tu querer, tus vontades, ó Deus. Isso, abre com Ele, renuncie toda a sua vida e diga: Jesus, eu renuncio todo e lhe dou minha alma, lhe dou meu coração. Isso, abre com Ele. Como todo ser humano, hago planes y proyectos que deseo realizar, mas la voz de la conciencia
me hace entender que el mayor de los tesoros que el mayor de los tesoros es poderte conocer. es poderte conocer. ¿Para qué me sirve toda mi existencia? ¿Para qué me sirve toda mi existencia? Si en mi ser no tengo tu presencia. Y en mi ser no tengo tu presencia. ¿Para qué me sirve toda plata y oro? ¿Para qué me sirve toda plata y oro? Si mi mayor deseo Si mi mayor deseo es recibirte, es recibirte, Señor Jesús, Señor Jesús, pídale, bautízame, bautízame con el Espíritu Santo y haz nacer en mí tu naturaleza, y haz nacer en mí tu naturaleza, para que pueda contemplar tu grandeza y ser un testimonio donde vaya y llevar a los confines de la tierra tu salvación. Dígale, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve toda mi existencia? Si en mi ser no tengo tu presencia. ¿Para qué me sirve toda plata y oro? ¿Para qué me sirve toda plata y oro? Si mi mayor deseo es recibirte. Levantem las manos, cantem ustedes, Senhor Jesus, bautízame. Y haz nacer para que pueda y ser un testimonio y llevar a los confines mais fuerte, pídale mais fuerte, Senhor Jesus, bautízame e haz nascer em mim, pídale, para que pueda ser um testemunho e levar a los confines Senhor Jesus, ante essa oração que tu harás, Senhor, eles estão pedindo que tu los bautize com o Espírito Santo, para que eles tenham tu natureza, para que eles puedan contemplar tu grandeza e ser um testemunho, donde vayam. Não existe o propósito, Senhor, de bautizar com tu Espírito, para que eles sejam cidadãos de tu reino, e se são cidadãos de tu reino, eles têm a mesma natureza do Senhor, as mesmas ideias, eles pensam no que tu pensas, eles sentem no que tu sientes, eles desejam no que tu desejas. Se eles não têm tu Espírito, isso não será possível, porque tu Espírito é quem coloca isso dentro do ser humano, Jesus. Eles estão aí com suas mãos levantadas, esperando
esperando na resposta tuya, Senhor. Senhor, em el nombre de Jesus, derrama tu Espírito aqui agora. Bautiza essa pessoa aqui agora. Bautiza-la, ó Deus, bautiza agora. Que ela seja tomada por el Espírito Santo agora, não por uma emoção, mas que tu Espírito entre com poder dentro de ella, e la transforme, e la haga ser uma nova criatura, que la haga de hecho ser cidadã de tu reino. Ó Espírito de Deus, em el nome de Jesus, vem de los quatro ventos, sopla sobre eles, e bautiza-los aqui agora, ó Deus. Porque és a promessa, eu quero a promessa, eu quero que eles sejam llenos de tu Espírito, eu quero que eles sejam transformados, ó Deus. Espírito Santo, vem sobre eles neste momento, e llena-los de ti aí agora, aleluia. Aleluia, pode adorá-lo, e mientras você lo adora, ele lhe llena do Espírito Santo, e você vai receber essa força, essa certeza, esse poder celestial. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, te adoramos, ó Deus, te adoramos, te adoramos. Isso, pode adorá-lo. E seja lleno de sua presença, seja bautizado, seja llenado por el Espírito Santo. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Ó Santíssimo, seja digno de toda glória, seja digno de toda adoração. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Aleluia, recebam do Espírito agora, sejam llenados por ele Espírito Santo, recebam o poder do Espírito Santo, que lhe transforma, e que lhe hace ser uma nova criatura, seja livre de todos os tormentos, de todas suas depressões, seja livre agora, as cadenas são rotas, você está livre, livre meu amigo, livre de todos os complexos, livre de todos os temores. Ele Espírito Santo lhe llena de vigor, lhe llena de vida. Aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Pode adorá-lo, não se detenga agora, adore-lo. Mi orgullo me sacó del jardín, Adore-lo, adore-lo. su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer
conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Mi orgulho me sacou del jardim. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildade puso el jardim em mim. Su humildad puso el jardín en mí. Se vendiera todo lo que tengo, Si vendiera todo lo que a tengo, cambio de su amor, a cambio de su yo amor, fallaría. yo fallaría, porque su amor não se compra, porque su amor no se compra, ni se merece. ni se merece. Su amor es un regalo. Su amor es un De graça se regalo. recibe. De gracia se Quero recibe. conhecer a Jesus. Quero Conocer a Jesús. Diga-lhe: quero conhecer a Jesus. Quiero conocer a Jesús. Quero conhecer a Jesus. Quiero conocer a Jesús. Eu quero conhecer a Jesus. Yo quiero conocer a Jesús. Mi amado és Mi amado el mais bello es entre el más bello millares y millares. entre millares y millares. Diga: mi amado és Mi amado el más es bello el más bello entre millares y millares. Diga-lhe: quero conhecer a Jesus. Quero conhecer a Jesús. Diga: eu quero conhecer. Yo quiero conocer a Jesús. Quero conhecer. Quiero conocer a Jesús. Eu quero conhecer a Jesus. Yo quiero conocer a Jesús. Yeshua. 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 Coloque la mano em seu coração. Quero Conocer a Jesús. com sinceridade, diga: eu quero conhecer. Yo quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Eu quero conhecer. Yo quiero conocer a Jesús. Não diga nada agora. Recebam. Se você quer conhecer a Jesus, conosca-lo aí agora. Ele lhe llena de paz. Receba a paz. A paz. A presença de Ele lhe envolve aí agora. Aleluia. Oh, aleluia. Senhor Jesus, que todos aqui sejam parte, Jesus, de tu reino. Que não sejam apenas integrantes de lá instituição Igreja Universal, mas que todos os que me veem, todos os que me escutam, sejam trasladados a tu reino, Jesus, a tu reino de justiça, a tu reino de amor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sejam llenados por Ele, Espírito Santo, sejam tocados por Ele. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia.
sejam tocados, sejam llenados por Ele. Quero conhecer a Jesus. Yo quiero conocer a Jesús. Quero conhecer. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Mi amado es. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Quiero conocer a Jesús. Eu quero conhecer. Yo quiero conocer a Jesús. Quero conhecer. Quiero conocer a Jesús. Eu quero conhecer. Yo quiero conocer a Jesús. Yeshua. Yeshua. Quiero conocer a Jesús. Só ustedes. Eu quero conhecer. Quero conhecer. Eu quero conhecer. Aleluia. Sejam llenos de Ele. Sejam llenos de Sua presença agora. Aleluia. Eu bendigo todas estas pessoas. Eu las bendigo em nome de Jesus. E que todos digam amém. De graças a Deus. Graças a Deus.